Boa noite. Termina hoje a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Com ela, termina também a série de programas Opinião Pernambuco, realizada ao vivo daqui, da Biblioteca Central, no campus da UFPE. Neste último programa, vamos conversar sobre o significado das manifestações populares pelo Brasil, tema de uma das mesas redondas do encontro. Para o debate, nós convidamos a professora de Psicologia Silvia Duarte Dantas, da Universidade Federal de São Paulo. Está conosco também o professor de Filosofia Marcos Nobre, da Universidade Estadual de Campinas, também em São Paulo. E o público, como sempre, pode participar deste programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo Twitter, @opiniãope, e pelo telefone 2126-7492. Para quem for ligar do interior do estado, quem estiver acompanhando o nosso programa pela TV Pernambuco, nosso DDD é 81. Boa noite, obrigado pela participação aqui no Opinião Pernambuco. Queria começar perguntando à professora Silvia, que é uma autoridade nesses estudos sobre migração, sobre contatos de culturas diferentes. O que é esse momento em que grupos diferentes de brasileiros estão nas ruas se encontrando em prol de causas as mais diversas? O que isso pode contribuir para a nossa democracia e para o nosso futuro enquanto democracia e enquanto país? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Acho que é uma experiência extremamente interessante. A gente é um país de dimensões continentais, né? E com culturas diversas, culturas regionais importantes e culturas em todos os sentidos, né? Culturas de gênero, culturas étnico-raciais, culturas religiosas, enfim. Então nós temos aí, nesse momento, um momento bastante importante, né? Como você estava mencionando, em que nas manifestações você tem pessoas de diferentes grupos, né? Diferentes crenças, enfim, que estão ali levando suas bandeiras, né? Nesse sentido que você estava me perguntando. Isso. Eu tive a oportunidade de participar de uma das manifestações aqui no Recife, a maior de todas. E percebi, por exemplo, que havia grupos com propostas completamente antagônicas, caminhando lado a lado, assim, talvez com algum estranhamento entre eles, é natural, mas que talvez fosse um espaço, a primeira ou de poucas vezes, que eles pudessem entrar em contato. Isso para uma democracia acho que é importante, né? Assim, que ideias diferentes e que grupos que pensam diferente vão às ruas e conversem. Assim. Isso é importante na sua visão? Isso é fundamental, né? Inclusive é através da convivência, né? Através do estar junto com o outro, né? Isso a psicologia social mostra, né? Que há a possibilidade de aprender, né? A diferença, de conviver com a diferença e respeitar, né? A diferença. Porque a convivência, ela dá a possibilidade de quebra dos estereótipos, né? Então, aquele que está do lado e que, de repente, pensa diferente, de repente está do lado. É uma pessoa, né? Que, como a outra, também tem aí suas opiniões, tem uma formação, né? E que pode, então, isso propiciar um diálogo. Compartilha a mesma rua, a mesma calçada, o mesmo espaço. Professor Marcos Nobre, o senhor lançou um livro há um mês atrás, eu acho, né? Chamado Choque de Democracia, e que tenta analisar um pouco das razões dessa revolta. Um dos conceitos que o senhor lança nessa análise é a ideia do PMDBismo, que eu acho que não tem a ver necessariamente com o partido, mas mais com um modelo de coalizão política que se formou na política brasileira, de um modo geral. Eu queria que o senhor explicasse um pouco do que é esse conceito, de como é que isso desembocou nessas manifestações, nesses protestos no Brasil. Não, você tem toda a razão. O PMDBismo não tem a ver só com o PMDB, tem a ver com uma cultura política do sistema político brasileiro, né? E que se instalou da maneira como a gente conhece hoje, a partir do impeachment do presidente Collor, né? A partir dali se criou um mito no Brasil de que era necessário ter supermaiorias no Congresso para que um presidente não fosse levado ao impeachment e para que ele conseguisse governar. Esse mito da governabilidade,
ele foi se ampliando de uma tal maneira que os espaços que a sociedade tinha para influir no sistema político vão ficando cada vez menores. Porque quando essas demandas chegam, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, você encontra uma blindagem do sistema contra a sociedade. Né? Isso é um processo longo, que durou 20 anos, que passou por 4 governos. Então, não é obra de um partido específico. Né? Mas é exatamente contra, eu acho, esse modo de funcionamento do sistema político que as revoltas de junho se dirigem. Né? Porque tem várias dimensões nas revoltas. Né? Como você bem disse, uma das coisas mais extraordinárias é a gente poder conviver com pessoas que têm concepções completamente diferentes, uma ao lado da outra. Claro, envolve também o aprendizado de conviver sem violência. Claro. Né? Isso é muito importante, mas é um aprendizado. Por quê? Porque o sistema político não estava fornecendo para a sociedade um modelo de enfrentamento democrático, de um enfrentamento duro, mas baseado em projetos diferentes, em posições, opiniões políticas diferentes. Então, antes no Brasil, a gente tinha sempre manifestações de massa, né, desde do declínio da ditadura militar, que tinha uma espécie de unidade forçada, que todo mundo tinha que deixar a sua posição política, tinha que deixar suas opiniões de lado em nome de uma causa comum, de um objetivo comum. Diretas já, fora a cola. Agora o que você tem? Não é mais necessária a unidade forçada. Nós podemos sair às ruas juntos com opiniões completamente diferentes. Né? Então, isso é um grande avanço da democracia brasileira. E, por outro lado, mostra também que aquilo que o sistema político estava negando para a sociedade, ou seja, um modelo de formação política, a sociedade fez subterraneamente, na internet, na rede, nas mídias sociais, e isso emerge nas ruas. Só que na hora que ele não emerge organizado. Né? Então, vai existir um processo de organização da própria sociedade, de polarização de posições, que a gente espera, de fato, possam influir no sistema político para que ele se reforme radicalmente. Porque essa é uma promessa da redemocratização brasileira que ainda não foi cumprida. Nesse sentido, uma bandeira ou um tema que emergiu no decorrer dessas manifestações, a presidenta foi em cadeia nacional falar sobre isso, foi a ideia da reforma política, né? Que é um termo que sozinho não significa nada, né? Várias coisas diferentes estão incluídas nessa ideia de reforma política. E o senhor tem sido um crítico dessa ideia de que reforma política é a reforma só do sistema político eleitoral, né? Minha dúvida, ou minha pergunta, que reforma política é essa que a gente precisa? E ela passa necessariamente pelo Congresso Nacional, por essas instâncias formais? Como é que o senhor vê esse processo? Depois eu queria ouvir também a professora Silvia a esse respeito. É muito interessante isso porque, de um lado, as revoltas de junho, elas transbordam o sistema político. E é bom que transbordem. Claro. Porque significa que a democracia é muito mais do que só votar, do que só o sistema político, só o judiciário. Então, esse aspecto das revoltas é muito interessante. Por outro lado também, o que se vê hoje, na minha avaliação, é uma trégua. Né? Então as pessoas estão de prontidão, não é que elas saíram das ruas, elas estão de prontidão esperando que tipo de respostas vão vir, né? Para essas manifestações. Claro, por exemplo, a resposta sobre a reforma política. A reforma política não é uma reforma radical do sistema político, mas ela é importante, claro. É importante a gente discutir qual é o sistema eleitoral que a gente quer, qual é o melhor, etc. Agora, isso não significa reformar radicalmente o sistema político, mudar essa cultura política de uma tal maneira que possa ter um governo que tenha uma oposição, né? Que tenha uma polarização no sistema. Do jeito que ele está hoje, é uma geleia geral indistinta. Você não consegue mais distinguir diferenças de fato entre os partidos. E isso não é mais possível, ninguém mais aceita isso. Então, quando isso emerge nas ruas, emerge essa polarização que o sistema nega, ela emerge de uma maneira que parece desorganizada. Né? Porque justamente você não tem canais para que ela se expresse. Né? Então, é importante a reforma eleitoral, porque não chega a ser nenhuma reforma política. É importante, mas ela é um pequeno pedaço de uma reforma institucional muito maior que vai ter que ser feita. Né? Então, essa reforma institucional que precisa ser feita, ela é uma parte
do que a gente viu nas ruas. O que a gente viu nas ruas é que a democracia faz parte da vida cotidiana. Ela é uma forma de vida. Ela não é só um regime político. Ela é uma forma de vida. E esse exemplo que a gente tem de pessoas diferentes convivendo na rua e que às vezes se torna uma coisa agressiva, violenta, esse tipo de coisa significa o quê? Que nós temos muito que avançar ainda na nossa convivência democrática no cotidiano, né? Contra o racismo, contra a discriminação de gênero, contra a violência contra a mulher, por exemplo. Nós temos várias coisas que nós temos que avançar. E as ruas mostraram que elas estão mais avançadas que o sistema político, né? Em termos dessa cultura política que quer se expressar. Queria ouvi-la, professora, sobre essa pauta da reforma política. Reformar o sistema eleitoral é uma coisa, reformar a nossa cultura política acho que é um processo um pouco mais lento e um pouco mais delicado, não é isso? Mas nesse sentido eu acho que as manifestações elas tiveram uma importância grande, né? Porque vieram trazer aí um momento em que, de alguma forma, uma manifestação que foi deflagrada aí pelo movimento Passe Livre, né? Que trazia uma pauta muito concreta, né? Redução das passagens, o não aumento redução das tarifas, das tarifas, né? Quer dizer, o aumento foi decretado e aí o movimento vai à rua, né? Quer dizer, uma pauta muito concreta e que mostra, né, que na verdade a população não está sendo considerada, não está sendo escutada, né? Então acho que a gente está aí, na verdade, com uma crise de representatividade, né? Você tem uma série de medidas que vêm impostas, né, à população. Então, eu penso que nós estamos num momento muito interessante nesse sentido, né, em que o governo vai ter que pensar aí como agir, né, futuramente em termos da sua estruturação política, sim, né, e apresentar reformas, sim, mas uma apresentação que inclua diálogo, né, inclua diálogo com a população. A gente falou um pouco dessa questão da violência, que em alguns casos as manifestações terminaram com incidentes violentos e tal, embora a gente não possa caracterizá-las como violentas de um modo geral. E dentro desse tópico da violência, uma coisa que surgiu muito forte foi a questão da violência policial ou de uma certa inabilidade dessas instituições policiais de lidarem com manifestações desse tipo. Isso é um sintoma, como analisar essa difícil relação entre governos e polícias de um lado e manifestações do outro? Assim? Como vocês veem isso? A gente podia começar com a professora Silvia. A violência, Silvia. Ela foi brutal, né? A gente está falando de São Paulo, né? Então, na cidade de São Paulo, eu, na verdade, acompanhei, eu não pude ir às manifestações, eu estava com fratura na perna, mas, então, eu assisti, né, e estava em contato, né, com o filho, enfim, que estava na manifestação, e o discurso midiático, ele não batia com as imagens, né? As imagens eram de extrema violência, inclusive contra os agentes midiáticos, né? A gente teve aquela repórter da Folha isso que foi o discurso da mídia mudou, sim, né? Quer dizer, mas inicialmente chamava muito atenção esse contraste, né, da imagem e o discurso, né? Então aquilo que a gente estava assistindo não correspondia com aquilo que estava sendo descrito, né? Quer dizer, então era uma inversão do que de fato estava acontecendo, né? Uma inversão que na verdade vem denunciar a inversão que comumente ocorre, né, com os movimentos sociais, com manifestações e reivindicações populares, né? Então os manifestantes eram descritos como a massa que faz com que a polícia tenha que se defender desta massa que está vindo, né? E aí vem aquela série de adjetivos, baderneiros, os baderneiros, arruaceiros, né? Então isso chama muita atenção, que inicialmente a descrição é essa. Quando, em função da violência, você tem aí repórteres, né, jornalistas, que sofrem, então, e são, enfim, sofrem ataques, né? Houve dois jornalistas, um jornalista fotográfico,
que quase perdeu a visão, e a outra jornalista da Folha, que também, né, ficou com um hematoma no olho, e a foto, inclusive essa foto foi largamente divulgada. Aí, aquele discurso anterior, né, em função dos seus membros, né, ali da corporação da mídia ter sido também atacado, assim como os outros manifestantes, houve uma mudança no discurso, né? Quer dizer, então, a realidade passou a ser vista, né? Com mais fidelidade, o que acontecia nas ruas passou a ser retratado. Ainda assim, com problemas, né? A gente vê, por exemplo, eu tenho acompanhado o que o pessoal da Mídia Ninja tem transmitido lá no Rio de Janeiro, e é muito diferente o que eles mostram lá ao vivo, de dentro da manifestação, daquelas imagens de helicóptero das emissoras comerciais. Assim, ainda um descompasso em relação muito a essas grande. duas coisas. Queria ouvir o professor Marcos Nobre também sobre essa questão da polícia. Assim. A própria existência de uma polícia militar que cuide das manifestações civis e pacíficas, para mim já parece um problema grave da nossa democracia. Como o senhor vê isso? Com certeza. Isso faz parte dessa longa transição brasileira para a democracia, que foi, ainda por cima, mais longa e muito menos veloz do que deveria ser, porque se criou esse PMDBismo, certo? Esse grande bloco de proteção do sistema político. A polícia é a última ponta de todo o sistema estatal, né? É aquela que, durante muito tempo, os únicos direitos, o direito só aparecia para a população brasileira como a polícia, porque o direito só entrava como direito penal, né? Então, a polícia é a última instituição a ser democratizada. E ficou muito claro nessas manifestações que é urgente democratizar a polícia brasileira, que é urgente desmilitarizar a polícia brasileira. Isso é algo que ficou muito claro, que faz parte, é uma instituição que não está ainda democratizada. Agora, tem um outro aspecto que é também importante. Quando a gente está falando da diferença de posição da própria grande mídia, nós estamos pensando também que a polícia ela só consegue agir se ela tiver apoio e respaldo da sociedade. No momento em que a sociedade retira o respaldo da polícia para uma ação violenta contra os manifestantes, em defesa do direito de manifestação, a polícia também vai ser obrigada a recuar. Ou seja, a polícia depende desse apoio social. Se ela não se democratizar, ela não vai conseguir funcionar como polícia. Agora, você deu o exemplo do Ninja, né? Sim. Então, Ninja mostra, eu acho, claramente que houve uma quebra do monopólio da formação da opinião e da vontade política das pessoas pela grande mídia, né? Então, é um processo longo que vem já desde o início dos anos 2000, né, uns 10 anos, em que você tem uma expansão muito grande da internet, rápida, né, em que as pessoas não têm mais acesso simplesmente a uma reportagem de TV, a um artigo de jornal, em que elas dizem sim ou não. Elas têm acesso a outras fontes de informação, elas discutem entre elas, mudam de opinião, e elas têm acesso a visões das manifestações que não são visões características de um jornalismo tradicional. Então, há uma quebra, de fato, dos padrões, né? Então, nós estamos nos democratizando, isso é muito bom, né? A gente tem que fazer o nosso primeiro intervalo. Eu chamo o público novamente a participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter @opiniãope e pelo telefone 2126-7492, o DDD é 81, e a gente volta em 3 minutos. Mas essa questão da polícia é muito importante. De volta com a Opinião Pernambuco, o tema de hoje, significado das manifestações populares no Brasil. Para o debate, nós convidamos a professora de Psicologia Silvia Duarte Dantas, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Está conosco também o professor de Filosofia Marcos Nobre, da Universidade Estadual de Campinas, também em São Paulo.
No bloco anterior a gente falava a gente falou um pouco sobre essa questão da mídia, né? Sobre essa quebra do monopólio da grande mídia sobre reportar os assuntos, né? Eu queria aprofundar um pouco disso. A gente falou de uma instituição que é bem pouco democrática, que é a polícia, que ainda não passou por esse, como diz o livro do professor, choque de democracia. Acho que a mídia também não, né? Essa mídia tradicional, e a gente, por mais que a gente fale de redes sociais, smartphones que transmitem as manifestações ao vivo, a gente está falando também de televisão, que está em todos os lares brasileiros praticamente, e que tem uma audiência altíssima e que ainda tem um papel importante na formação da opinião. Essa é outra instituição também que precisa ser mudada a partir dessas manifestações, na sua ótica? Com certeza, né? É impressionante como as imagens que são passadas, né, que são construídas, são imagens que não refletem a realidade brasileira, né? Então, isso é urgente. Agora, eu estava lembrando, é interessante que, ao mesmo tempo, as manifestações que foram passadas, né, por um grande canal aí, televisivo, né, apesar de, no início, estar sendo descrito de uma forma que não correspondia à imagem, eu estava lembrando que o movimento do passe livre, né, começou 8 anos atrás. E houveram manifestações em Florianópolis com grande repressão policial. E isso está no site www.talifa0, né, do movimento, do MPL. Tem do MPL, tem um documentário, inclusive, retratando né, essas manifestações, e a repressão policial é tremenda. Né? Teve o caso também aqui em Natal, nos nossos irmãos do Rio Grande do Norte, também de um movimento contrário ao aumento das tarifas de ônibus, e que o roteiro é parecido, né? Assim, os estudantes vão às ruas, protestam contra o aumento, a polícia entra em cena, os governos entram em cena e há uma repressão violenta a isso. Assim. O que mostra, de certa forma, também como essa mídia está concentrada no tradicional eixo sul-sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? E é agora, preciso são imagens de verdadeira guerra, né? Quer dizer, isso é assustador. Então, e é algo que acontece cotidianamente nas nossas periferias, né? Então, que de repente, com as manifestações aí que foram jovens universitários, né? Em que as imagens elas foram veiculadas, né? Imagens de verdadeiras guerras, né? Então, a gente tem uma polícia, uma formação, se é que se pode falar que é uma formação bélica, né? Quer dizer, formada para atacar, para combater o inimigo, né? Quando a gente deveria ter uma polícia, né, que trabalha a favor do cidadão, né, dos cidadãos. Então, é um problema urgente a ser tratado. A gente falava no intervalo, o senhor falava sobre como essas manifestações, em cada localidade, elas surgiram com pautas mais fortes em determinados setores. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há uma oposição forte ao governador Sérgio Cabral. Lá em São Paulo foi a questão da tarifa de ônibus. Em outras cidades foram movimentos diferentes, foram pautas e bandeiras diferentes. Por que isso ocorre simultaneamente? Por que um movimento toma carona com o outro e todo mundo vai às ruas ao mesmo tempo? Na minha visão, é porque todos os canais de participação e de representação no Brasil estavam bloqueados. Então chega um momento em que todo mundo diz basta. Mas, de fato, a repressão policial foi muito importante no sentido de que as pessoas, quando ocorreu a repressão policial nos diferentes lugares do Brasil, a manifestação aumentou. Então, no fundo, as pessoas estavam dizendo o seguinte: bom, a gente já não tem nenhuma possibilidade de influenciar esse sistema político que está fechado nele mesmo. E ainda por cima, ainda mandam a polícia para nos impedir de nos manifestar? Isso não. Então, foi fundamental a repressão policial no sentido de aumentar a manifestação, no sentido dessa manifestação ganhar o país. E nesse momento, vamos dizer, a gente que se sentia impotente, incapaz de transformar a realidade, quando as massas tomam a rua e a polícia se retira, nesse momento, toda aquela sensação de impotência em todos os níveis, o problema do bairro, o problema da cidade, o problema do estado, o problema do país, o problema do clima, o
problema mundial, global. Da educação, da saúde. Da educação, da saúde, todos esses problemas, todo mundo passa a se sentir novamente capaz de protestar, capaz de dizer, não, é possível fazer política na rua, o que antes parecia bloqueado. Então, nesse momento, todas essas demandas, reivindicações, aspirações que tinham ficado como que reprimidas por essa sensação de impotência, elas surgem. Então surgem no país de maneiras muito diferentes, com dinâmicas muito diferentes, né? Dependendo do lugar. Eu havia comentado, inclusive, assim, que a gente estava num certo estado de apatia, num certo estado de melancolia, né? Porque a situação é complexa, né? Quer dizer, não só a situação brasileira, né, um país com grande desigualdade social, histórica, né, é complexa, como a situação mundial é complexa, né? Então, os jovens, quer dizer, a gente está tendo aí acesso, né, a gente estava vendo as manifestações pelo resto do mundo, né, dos jovens contestando na Europa, no né, Chile no Canadá, também, aquela manifestação no Chile, pela educação, né? No Canadá tiveram manifestações imensas, porque o primeiro-ministro, né, seguindo a linha do governo Bush, né, implantou aumentos assim, exorbitantes das taxas das universidades públicas. E as manifestações belíssimas. Não ficamos sabendo sobre isso na mídia tradicional. Isso foi através das redes, né? Mas, enfim, várias manifestações, né? A Primavera Árabe. E a pergunta era, será que isso não vai acontecer no Brasil? No Brasil os jovens estão alienados? Pois é, com né? tanta tensão que a gente sabe que existe essa grande tensão social no país, o estranho era que não tenha ocorrido antes, né? O estranho é que essas tensões não tenham explodido nas ruas antes, né? Isso, a gente sabe da situação dos negros, por exemplo, nas periferias, o quanto há um extermínio mesmo desse grupo social, do quanto as mulheres persistem, por exemplo, às vezes em funções semelhantes, com salários diferentes, a violência contra a mulher, tudo isso, assim. E a gente estava todo mundo pacífico, assim, então... acho importante lembrar que, assim, há uma série de movimentos, né, e manifestações que vinham acontecendo, né, movimentos organizados. A gente teve a situação de Pinheirinho, em São José, lá em São Paulo, né, que foi uma expulsão das terras de propriedade do Naginarras, né, de toda uma comunidade com extrema violência, né, então houve uma manifestação forte, né, contra isso. Então a gente, né, manifestação contra Belo Monte, enfim, manifestação contra o extermínio, o genocídio dos indígenas no Mato Grosso, né, em função lá do agronegócio, mas elas passavam, né, e ficavam como que algo, situações pontuais. A questão, acho que é de fato da visibilidade, né? Quer dizer, uma das coisas que não é só a quebra do monopólio da mídia, mas também que manifestações de massa, elas trazem visibilidade para manifestações menores, que antes já existiam, mas que não tinham visibilidade porque parecia que eram manifestações isoladas, que não repercutiam o sentimento, que era um sentimento de indignação generalizado. E a partir do momento que as pessoas saem às ruas, justamente o que acontece é que essas manifestações, que eram menores, isoladas, etc., ganham um vulto, uma visibilidade que não tinham antes. Mas eu acho que o fato de ter sido o MPL, né, um grupo, né, um movimento que é igualitário, né, horizontal, apartidário, né, e que tinha e tem, né, uma pauta muito clara. Quando esse movimento vai às ruas, né, para a revogação do aumento da tarifa, que são 20 centavos, e que alguns falavam assim, mas só 20, mas por que 20 centavos? Né? Meros 20 centavos. 20 centavos, né, se você for contar, a gente tem a passagem, o transporte no Brasil, um dos mais caros do mundo, né? E o salário mínimo
né, não chega a R$700. Quer dizer, fazendo a equação do que significa o gasto com transporte para a população, para a grande maioria, é quase 30% do salário. E é 20 centavos quando você entra no ônibus, né? Mas se você... quantos ônibus o trabalhador pega para ir e voltar do trabalho então, durante um mês inteiro? Você faz essa conta, né? Quer dizer, no fim do mês é um dispêndio muito grande. Então, assim, é extremamente injusto, claro, né? Porque, assim, se você tivesse um aumento que tivesse uma contrapartida, tudo bem, mas não é o que acontece, né? Quer dizer, o transporte público, ele é de péssima qualidade, né? Você pega um ônibus, parece que você está entrando num curral, né? É uma coisa para lá de absurda. Nesse sentido, teve uma coisa que me incomodou muito, que foi um dos slogans que eu vi, pelo menos aqui no Recife, que era "O gigante acordou", né? Assim, como se antes dessas manifestações não houvesse nada, assim. E é só a gente consultar, sei lá, um livro de história do 2º grau para saber que, na verdade, o gigante está acordado faz tempo, no sentido de que nos últimos, sei lá, 100 anos a gente teve lutas várias históricas, revoltas, teve a resistência à ditadura, teve as diretas já, teve o Fora Collor, teve, antes da ditadura, uma série de manifestações nesse sentido, né, assim, de movimentos populares. De onde é que vem essa cultura de que a gente é conformado e pacífico, quando a gente não é? Assim, é o medo, né? O medo da violência. Ordem. A gente faz parte de uma sociedade, né, em que essa desigualdade é mantida através de uma forte violência. Então, todas as manifestações e revoltas históricas brasileiras, quer dizer, muitas, inclusive, que não foram retratadas, né? A gente está tendo uma revisão da historiografia atualmente. Você vê que elas tiveram massacres, verdadeiros brutalmente massacres, reprimidas. Né? Quer dizer, então a história é sempre contada pelo lado dominante, né? Tem uma característica, eu acho, que distingue as revoltas de junho, né? Que é algo que você estava falando antes, Silvia, que é a coisa de ser apartidária e horizontal. Então, esse tipo de revolta é novo. Né? Então, por isso que eu digo que transborda o sistema político, porque é um desejo de democracia em que não existe subordinação, né? Em que não existe liderança e liderado. Isso é muito novo, tá certo? Porque mesmo todos os movimentos de resistência e de revolta brasileiros, né, não na sua explosão, mas na sua tentativa de organização, estavam sempre ligados de alguma maneira a uma liderança, a uma tentativa de uma pauta comum, a uma organização social. Então agora é uma pauta de auto-organização que não estava antes no horizonte. Então, vamos dizer que tem duas dimensões nas ruas muito importantes. Uma é a crítica ao sistema político tal como ele funciona. A outra é a própria forma partido. Então, as duas são críticas de duas dimensões diferentes, mas que todo mundo vai ter que lidar, porque o que as revoltas de junho fazem é nos colocar em questão em todos os níveis. Então, a grande mídia vai ter que se repensar, os partidos vão ter que se repensar, o governo e também nós que estamos nas ruas. Que tipo de convivência democrática nós vamos ter, que tipo de tolerância nós vamos fazer, ou seja, vamos todos às ruas, mas não é para impedir uma pessoa que pertence a um partido de se manifestar também. E até agredi-las como registro, isso não. Então tem um aprendizado que também é o das ruas. Só que esse impulso da auto-organização, isso é algo muito novo, vamos dizer, não na história brasileira, porque nós já tivemos um movimento anarquista muito forte no início do século. Mas esse movimento é diferente daquele anarquismo do início do século, né? É uma lógica bastante diferente. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, semanas depois da explosão dessas manifestações, acho que até mais de um mês depois, as centrais sindicais convocaram um grande protesto, tomando carona nesse movimento, e não teve nem metade da repercussão que teve, não trouxe nem metade das pessoas às ruas. O senhor falou, por exemplo, numa crise dos partidos e do sistema político. Nessas instituições como os sindicatos, como os movimentos sociais, essa crise essas crises de junho, elas vão trazer modificações também. A gente tem que repensar também a organização dos movimentos sociais mais tradicionais. Totalmente. E dessas organizações como os sindicatos. Inteiramente. Não é claro que o sistema político, como eu disse, é um pedaço da democracia, é um pedaço importante. Mas todas essas organizações tradicionais da sociedade,
vão ter que se repensar e estão se repensando. Então, essa tentativa, você diz pegar carona, né, nos movimentos, mas nas revoltas de junho, mas é algo, eu acho, ainda mais grave, porque é uma tentativa um tanto desesperada de dizer nós não estamos mortos. Nós, os sindicatos, não estamos mortos. Porque essa impressão que dava em junho, né, que essas organizações tradicionais todas tinham morrido. Então, é muito mais um grito de desespero do que pegar carona. Porque talvez eles não estejam encontrando a maneira de se reformar. Que a forma sindicato também tem que mudar, vai ter que recorrer a elementos que eram elementos importantes até a década de 70, como conselhos de fábrica, por exemplo, que foram sendo suprimidos, né? E instâncias de participação dos trabalhadores dentro dos seus locais de trabalho que tem que ser retomados, né? Se quiser fazer uma organização que de fato corresponda a esse desejo de auto-organização da sociedade, em que todo mundo tem que estar no chão. Todo mundo tem que estar, não tem palanque, não tem comício, não tem carro de som, está todo mundo no chão, e é no chão, com um banquinho pequenininho, que a pessoa pede a palavra, ela mesma diz, bom, eu acho que eu já falei demais, eu tenho que sair, dar a palavra para outra pessoa. Né? Isso é uma prática que está se difundindo, vem desses novos movimentos, né? E que está se difundindo, ainda bem. Eu acho isso muito interessante, né? Porque eu penso que não à toa, né, essa manifestação tomou essa dimensão em função de ter aí um grupo de jovens. Claro, eu acho que foi um momento, né, que eu até chamei de um momento catártico, né? Porque a gente vinha, né, aí com uma imagem de o Brasil, o país da hora, né, 7ª economia do mundo, parte do BRICS, de repente a crise europeia estava lá fora e o discurso oficial é de que nós crescendo e o acesso ao consumo a todos, né, e para todos, e isso como que sendo aí divulgado como a solução para os problemas do país. Aquela né? ideia da inclusão através do consumo. Pois né? Né? E só que você vê que isso não traz mudanças, né, estruturais, muito pelo contrário, o que a gente estava vendo, o espaço urbano sendo tomado pelos carros, né, em função aí desse apoio à indústria automobilística. Né? Compre, né, quer dizer, você pega um jornal, é só propaganda de carro e de apartamento. Né? Quer dizer, então o espaço urbano ficando cada vez mais impossível se viver, né? Então esse contraste entre o discurso, né, e o que se vivia, né, causava uma grande dissonância cognitiva, que gera uma angústia, gera muita frustração, né? Então de repente você tem nesse momento uma possibilidade de colocar, né, essa insatisfação para fora. E dentro disso você tem diferentes grupos. Você tem grupos, né, que estão mais uma coisa catártica mesmo, né? E tem grupos como o MPL que vem trabalhando aí há muitos anos, né? E tem uma bandeira clara, tem um trabalho de elaboração, né? Fazem discussões constantemente, trabalho de reflexão, é horizontal, né? E nesse sentido a questão de gênero também é muito interessante. Né? Basta observar que sempre, né, em que esses representantes do grupo são chamados, sempre vai um moço e uma moça. Né? Eu vi no Roda Viva na TV Cultura, era um rapaz e uma moça. E eles diziam, nós não somos lideranças do movimento, nós somos integrantes e fomos escalados ou nos dispusemos a falar aqui, mas a gente não é o presidente ou o coordenador geral ou o secretário geral. Né? Mas e isso é uma mudança, né, de paradigma, que a sociedade e as nossas instituições políticas, principalmente, não estão acostumadas. De jeito né? nenhum. Quer dizer, então está se propondo uma nova linguagem, inclusive. Né? Quer dizer, são lideranças que a liderança circula. Né? Quer dizer, então, em determinado momento, em determinado espaço, quer dizer, vai você ou vou eu, enfim. Né? Mas não há uma hierarquização. Né? Quer dizer, isso é uma proposta
muito nova e muito interessante. E causa até dificuldade. Por exemplo, a gente viu a polícia dizendo, mas como não há uma liderança, a gente não sabe com quem negociar o trajeto ou isso. Assim. Então, nossas instituições vão ter que aprender a lidar com esse novo tipo de organização. E a dialogar, né? Lógico. Quer dizer, então não tem alguém que seja escalado, né, para estar no topo da pirâmide e que ao mesmo tempo então fica lá idealizado e depois culpabilizado também, né? Porque veja, quando você tem uma liderança, né, que é apontada como a cabeça pensante, né, quer dizer, então é colocado nela tudo, né? E ao mesmo tempo também, né, quer dizer, se a idealização faz par com a persecutoriedade, então também você tem, né, ali não, ela que pensa tudo, mas também ela que vai levar a culpa de tudo. Ou que vai resolver tudo. É que é responsável por tudo. Um personagem. Né? Eu vou pedir licença a vocês. A gente está ao vivo na televisão e eu acho que minha comunicação com o diretor do programa foi cortada. Pelos meus cálculos já está na hora de chamar o intervalo. Eu só precisaria de uma confirmação do pessoal da técnica para que eu pudesse chamar o intervalo. Então vamos lá. Você pode participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo Twitter, @opiniãope, e pelo telefone 2126-7492, o DDD é 81. A gente volta em 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje é o significado das manifestações populares no Brasil. Nesse bloco eu queria trazer um pouco da participação do nosso público, dos nossos e das nossas telespectadoras que participam. A primeira pergunta que chegou para mim foi de Janete, que é do bairro de Piedade, lá em Jaboatão de Guararapes, e ela diz: o que os protestos revelam sobre o atual momento da democracia brasileira? De alguma forma a gente já respondeu essa pergunta, mas só para não deixar a Janete sem resposta, assim, um aspecto específico que vocês destacariam desse momento, desses protestos e desse momento da democracia brasileira? Acho que as revoltas de junho revelam que a democracia brasileira é pouco democrática. Que ela está em formação. Essa é a parte mais importante, e que a sociedade quer muito mais democracia do que o sistema político dá, que o processo de democratização está lento demais nesse país. A gente falou da polícia, que é o caso extremo, mas democratização das relações sociais, né? De uma cultura de tolerância, de uma cultura de conflito regrado, porque democracia é conflito, mas que o conflito seja regrado democraticamente. Né? Então, de abertura a diálogo e não de algo que venha de cima para baixo, né? Quer dizer, você não pode fazer reformas que sejam até aparentemente benéficas, né? Mas impondo isso de cima para baixo, né? Quer dizer, e como a gente faz parte de um país de dimensões continentais, em que nós temos aí, né, diferenças regionais importantes, elas precisam ser consideradas, né? A gente tem também o comentário de Juscelino, que é do bairro do Ibura, aqui no Recife. Ele diz pergunta, né, de que forma os protestos que aconteceram no país influenciarão a eleição do próximo ano? Vocês arriscariam uma análise a respeito disso? Na verdade, é até um tanto... todo mundo fica pensando nisso, mas ao mesmo tempo a gente também não quer pensar nisso em função de ter uma política muito voltada para isso, né? Quer dizer, a preocupação dos nossos representantes políticos sempre voltada para quem vai estar no poder, né? E uma coisa de que os fins justificam os meios, né? Para ganhar as eleições, para estar no poder, né? E até algo que você aí trabalha, né, nesse sentido desse PMDBismo. Então, quer dizer, é algo que com certeza, né, vão influir na forma como os políticos vão ter que se apresentar, né? Quer dizer, eles vão ter que repensar isso. Nós esperamos que sim. Muita gente pergunta no que isso vai dar. Não, calma, já deu em alguma coisa muito importante. Mostrou que tem uma cultura política democrática na sociedade que é muito mais avançada do que se imaginava, um desejo, uma aspiração de democratização muito mais avançada.
né? E, ao mesmo tempo, essa pergunta de 2014 é a pergunta que faz o sistema político sempre. Quem vai se beneficiar com isso? Agora, essa não é uma pergunta das ruas. Verdade. Essa é uma pergunta do sistema político. Então, deixa o sistema político perguntar e vamos nós cuidar de democratizar a sociedade, né? De exigir sinalizações claras de que vão haver mudanças de rumo, vão acontecer mudanças de rumo nesse país. As pautas estão isso que colocadas. Estão esperando. As pautas estão colocadas, né? Quer dizer, agora as pautas estão colocadas de forma muito concreta, né? Então, eu acho muito interessante que, inclusive, quando houve aí uma reunião do movimento com a presidência, né, com a presidenta e a equipe, enfim, depois isso repercutiu, né, inclusive no sentido de o grupo considerar que havia pouco preparo, né, por parte da presidência no tratamento desta pauta que é o transporte público brasileiro. Então, as pautas estão aí para serem levadas a sério, né? Quer dizer, eu acho que de alguma forma a população demonstrou através das manifestações que ela está cansada desta retórica, né? De uma retórica antiga, né? Quer dizer, o movimento vem aí trazendo, né, um novo oxigênio, trazendo um oxigênio que exige, né, medidas concretas, mas medidas concretas em que a população seja considerada, seja escutada, né, e haja diálogo. Tem a pergunta de Maria, que é do município de Agrestina, lá no Agreste de Pernambuco, que está vendo o nosso programa pela TV Pernambuco. E ela pergunta, ela diz, né, muitas pessoas foram às ruas protestar sem uma causa previamente definida, somente para integrar a massa. Isso é positivo para o Brasil? Esse espaço da rua como um lugar onde agrega a gente, mesmo que no entendimento de Maria não se saiba direito por que é que se está na rua, isso em si é importante também? É importante, porque a rua é um espaço das pessoas, né? A gente está vivendo, né, um momento em que a rua foi se descaracterizando, né? A gente tem os grandes shopping centers aí, quer dizer, os espaços de encontro foram se perdendo, né? Quer dizer, então as manifestações, elas são um grande encontro, sim. Claro que, né, então por isso é um momento até catártico para muitos, né? Mas que permite de alguma forma, né, colocar uma semente no sentido de que estava-se no espaço público né, por uma manifestação pública. E quem sabe se naquele momento, talvez aquilo fosse até no sentido de, vou tirar uma foto para sair no Facebook, né? Depois isso, quer dizer, isso está de alguma forma registrado enquanto presença no espaço público, né? E que pode levar a uma elaboração posterior. O pessoal da esquerda dizia muito assim, a manifestação está em disputa. Assim, eu vi isso algumas vezes, né, no sentido de que as pessoas estão na rua, não sabem direito o porquê, ou talvez alguns grupos não saibam, e cabe agora aos movimentos, aos partidos, liderarem isso. Me parece uma visão um pouco paternalista da história, como se fosse um rebanho, assim, mas de qualquer forma acho que tem a ver com o que Maria, lá do município de Agrestina, fala. O senhor enxerga... Tem a ver porque o sentido das revoltas de junho, ele não está fechado. Junho não acabou. Esse mês não acabou ainda. Então, o que vai se fazer com as revoltas de junho ainda está em disputa. Não exatamente pelos partidos, os partidos que vão... Se tentarem tomar, não vão conseguir, né? Agora, o sentido está em disputa. E os sentidos que vão sair não são únicos. Não é? Elton, do bairro de Itagipió, aqui no Recife, ele pergunta quais são as diferenças entre as manifestações atuais e aquelas que tivemos no passado. A gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre como havia no passado não tem palanque, né? Não tem carro de som, não é comício, né? É passeata. Se alguém quer se colocar como liderança, ele é rejeitado como liderança. Tem um aspecto de performance que é muito diferente. Então, cada um quer fazer a sua manifestação, né? E sabe que para fazer a sua manifestação, para tirar a sua foto, para sair com o seu grupo, precisa de todos os outros.
mas não quer perder a sua individualidade num coletivo. Como era aquele sujeito lá em cima do palanque, em cima do carro de som, que deveria ser como que a soma de todas as pessoas que estavam no chão. Não, isso não é mais necessário. Né? Esse tipo de unidade forçada não é mais necessária. Então, ao mesmo tempo, se tem, então, vários sentidos a manifestação para vários grupos e eles vão acabar se organizando na sociedade, né? Nós vamos ter vários sentidos para as revoltas de junho. E isso é bom, porque essa sociedade vai voltar a se polarizar. Democracia é conflito. Nós precisamos que o conflito apareça. E apareça e se organize. É essa a ideia. Mas eu acho que é uma série de pautas aí, né, que foram colocadas. Então, a questão da saúde, né, ela é uma pauta concreta. A questão da educação, né, a questão da desmilitarização da polícia, né, a reforma política, enfim. E aí depois tem aquela bandeira contra a corrupção, né, que todo mundo é contra a corrupção. Ninguém é a favor da corrupção. Ninguém é a favor da corrupção, né? Quer dizer, então isso fica um tanto vazio, mas tudo bem, deixa lá, né? Quer dizer, o importante é que esses vários movimentos, né, essas várias pautas e as organizações que estão vinculadas a cada uma delas estejam aí, né, representadas e se manifestando. Pelo Twitter tem o comentário de Mauro Copelli. E ele diz assim, e o PMDB tentando liderar a reforma política e propondo a redução de ministérios. Eu acho que ele fala um pouco dessa contradição de, ao mesmo tempo, de ter sido o ícone desse presidencialismo de coalizão, como se diz, né? E de agora estar propondo a mudança. De qualquer forma, é um reflexo das revoltas de junho. Né? Claro, sem dúvida. Eu não gosto dessa expressão presidencialismo de coalizão, porque dá a impressão que, de fato, são coalizões entre partidos diferentes que têm identidades. Não. Todo partido quer ser, grande ou pequeno, um PMDB, que é a favor de todas as coisas que ninguém pode ser contra, a favor do amor, da educação, da saúde no discurso, e, na prática, né, bloqueia a participação popular, né, bloqueia a discussão orçamentária. Né? Esse tipo de pauta como a do transporte ou da Copa, significa o quê? Significa que as pessoas não estão sendo ouvidas no estabelecimento das prioridades orçamentárias. Por quê? Transporte é um problema orçamentário do governo. Como é realizar mega eventos, certo? Então, o PMDBismo, né, esse enorme bloco no qual entram todos os partidos, PMDBismo não quer dizer só PMDB, né? São quase todos os partidos. Quando você entra nesse grande bloco, o que existe é o seguinte, a partir daí é um jogo de chantagem. Você chantageia quem for presidente, quem for governador, quem for prefeito. Então você diz para o prefeito, para o governador ou para o presidente, sem esse superbloco não é possível governar. Quando ele governa com esse superbloco, ele é chantageado permanentemente por esse superbloco. Então isso precisa acabar. Nós precisamos ter no Brasil governos que sejam governos de minoria ou governos com maiorias apertadas, em que haja uma oposição que de fato polarize esse sistema, que a gente possa ter alternativas, pensar o país de maneira diferente, e não esse bloco homogêneo, essa pasta homogênea que é o sistema partidário hoje. Agora, eu acho que é importante a gente lembrar, né, que a gente está inserido aí numa conjuntura internacional, em que, em tempos de globalização, né, você tem as grandes corporações que vêm para cá, né, e o Brasil também agora está tendo as suas, né, empreiteiras que vão para outros países, inclusive, né, as redes de comunicação que vão para outros países, reproduzindo, né, essa lógica em que se impõe, né, uma cultura e se extrai daquele país, né, o que é de proveito. Quer dizer... O meu tempo acabou, infelizmente. Olha só. Eu agradeço a participação de vocês aqui no nosso programa. Foi uma honra recebê-los. Agradeço demais a participação do público. Não consegui ler a pergunta de Adriano, do município de Gravatá, nem a de Andrei Costa, do bairro de Campo Grande, aqui no Recife, mas acho que de alguma forma, com esse longo debate, a gente respondeu essas perguntas. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a quem assistiu esse programa. O Opinião Pernambuco termina aqui. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência e até o próximo programa. É isso, gente. Desculpa.